podcast CPF mais CNPJ igual sucesso. Nosso episódio número 1 hoje. Nosso sonho é falar com empreendedores, com gestores, sobre empreendedorismo, sobre gestão. E hoje, para o nosso primeiro podcast, vamos conversar com um grande amigo, Josias Gomes. É uma pessoa fantástica, um amigo, pessoa de um coração excelente. E também eu faço questão de frisar um colega de muitos anos do nosso grupo de estudo. E que bom hoje bater esse papo com Josias. Josias é de Camaquã, é casado com a Grace, tem um filho, o Bernardo. Josias tem formação bacharel em administração de empresas, tem formação profissional em coach, tem formação em curso de dicção, de exibição e oratória, mestre também de palcos. E na sua parte profissional, que atua a sua empresa, é técnico elétrica de ar-condicionado de veículos, técnico de som e elétrica automotiva. Seja bem-vindo, Josias. Gratidão em termos aqui para esse bate-papo. Ô, Jorge, fico muito feliz de estar aqui contigo nesse primeiro episódio. Para mim é uma honra estar ao lado de uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa de um coração incrível, um amigo que eu conheci pouco mais de 4 anos e já considero assim como da família, pessoa que tem o maior respeito e admiração. Quero muito seguir teus passos, né, que eu acho que tu é um exemplo para Camaquã e região, como empresário, como profissional, como pai de família. E fico muito feliz de estar aqui hoje, falar um pouquinho sobre CPF, CNPJ, falar um pouquinho da minha história também, de vida, né? Apesar de eu ser um pouco jovem ainda, me considero jovem, tenho uma história que eu acho que tem muita gente que não conhece e vai poder conhecer a partir de agora, deste momento que a gente está junto aqui. Que legal, Josias. Vamos conversando então. Porque aqui a nossa ideia é sempre conversarmos com pessoas que realmente têm um CNPJ. Não é teoria. É alguém que faz, é alguém que está há anos ali empreendendo, trabalhando numa empresa. Josias, com quantos anos tu começou a trabalhar, Josias? Comecei a trabalhar muito jovem. Meu pai e minha mãe nunca tiveram muitos recursos financeiros, né? Vem de uma família mais humilde. E meu pai sempre foi trabalhador, né? Caminhoneiro, teve mecânico. E eu desde muito pequeno eu comecei a trabalhar na oficina com o pai, por volta de 7, 8 anos de idade. Antes dos 10 anos. Antes dos 10 anos, trabalhava com carros, né? E sempre fui apaixonado por carros desde pequeno, né? Depois de um tempo trabalhando com o pai ali, depois trabalhei na lavoura de fundo também, para ter uma oportunidade melhor de renda, né? Com 9 para 10 anos já trabalhava. E gostava muito de trabalhar, de ter meu dinheiro, né? De poder comprar minhas coisas. Meu pai, naquela época, não tinha condições financeiras para me comprar as coisas que a gente queria, né? Uma criança querendo crescer, querendo ver os colegas com alguns materiais legais, alguns brinquedos diferentes. Eu sempre quis ter o meu dinheiro para comprar meus equipamentos. E depois de um tempo, trabalhando na lavoura, por volta de 11 anos, eu comecei a trabalhar com meu tio, o Nivaldo, na JC Materiais de Construção. E ali foi um aprendizado incrível para mim, sabe? Ali, com 11 anos? Com 11 anos comecei a trabalhar ali na parte do almoxarifado, assim, de carregamento de caminhões, né? Era gurizão, mas sempre gostava muito de trabalhar, sempre fui muito trabalhador. Isso aí eu falo que gosto muito de trabalhar. E depois comecei a especializar, sempre fui muito estudioso, nunca larguei os estudos, né? E com 15 anos de idade, daí eu assinei minha primeira carteira já como vendedor na JC Materiais de Construção, com meu tio. Trabalhei por mais de 10 anos com ele na JC, e ali eu tive um aprendizado incrível. Foi um mentor para mim muito forte, me ensinou boas maneiras, como se trabalha, me ensinou a ser um empreendedor, principalmente, arte. Então, eu tenho muito orgulho de falar isso, porque ele foi um segundo pai para mim, e se eu tenho o sucesso que eu tenho hoje é através um pouco
Um pouco, não muito, do que o meu tio me ensinou também. Que bacana. Na madeireira. Então eu fiquei por mais de 10 anos, né? Ali na JC. E aí que entra quando começou a loja. Eu ia te perguntar, né? Que tu trabalhou então praticamente 10 anos na madeireira, né? Até os 21, por aí, 22, né? Mais ou menos. E quando é que te deu assim aquela decisão? Pai, eu vou empreender, eu vou abrir uma empresa. Aí sempre gostei de carros, né? Quando mais novo, trabalhava com meu pai na oficina, né? E aí eu já tinha um carro, né? Já era maior de idade, tinha as motos, depois da moto passei por um carro. E comecei a ter os equipamentos de som no meu carro, gostava muito de ir para os campeonatos, eventos de som. E naquela ocasião eu comecei, eu sempre, todas as coisas que eu fiz, assim, eu sempre fui muito perfeccionista. Sim. Sempre fui, assim, de botar muita energia, de fazer acontecer as coisas da melhor maneira possível. E automaticamente, ao instalar o som do meu carro, eu era muito curioso, começava a pesquisar como é que funcionava, comecei a fazer para mim, e muito bem feito, por sinal, e outras pessoas começaram a olhar aquilo, tu fez tão bem feito, por que não faz para mim também? Eu disse, não, posso fazer. Aí comecei a cobrar um valorzinho, um pouquinho para uma ajuda de custo. Aí o Camaquã, na época, aí começou o lado empreendedor, né? Sim. Na época, o pessoal queria comprar os equipamentos e não tinha internet tão forte como é o Mercado Livre, hoje as coisas queriam bastante. E o pessoal queria comprar alguns cabos e em Camaquã ninguém tinha. E eu tinha no meu carro. Sim. E aí surgiu a oportunidade, por que tu não compra? Então compra pra mim também, aí tu bota no meu carro, sobra, daqui a pouco tu vende pra outro. E eu comecei a pesquisar algumas distribuidoras na época, ainda jovem, e estou trabalhando na JC ainda. Sim, ainda trabalhando. Trabalhava lá e eu fazia esses serviços fora de hora. Fora de horário. Sábado, domingo e feriados. E depois das 6 horas. Isso é um diferencial, né, Luiz? Que sempre importante quem faz a mais, né? E aí comecei a colocar amor naquilo, fazer com gosto, e comecei a comprar, por exemplo, 2 cabos. Vendia, do dinheiro eu não gastava, porque o dinheiro eu comprava 3 cabos. Depois vendia 3 cabos, né, vendia os 3, claro. Comprava 4. E aí ia multiplicando, e o dinheiro que eu pegava de fora, que era do serviço que eu prestava nos carros, eu ia guardando, ia comprando mais equipamentos. E eu fui fazendo um estoque, assim. Até chegou num ponto que eu não consegui comprar mais equipamentos que eu precisava para os carros, porque eles me pediam CNPJ. Ah, sim. Eu comprava pelo CPF, alguma coisa, cara, eu comprava mais caro. Como eu não tinha loja, o pessoal ia vender para mim também, por causa que eu tinha CPF. Aí eu comecei trabalhando na madeireira, eu vi uma oportunidade, cara. Eu tenho uma oportunidade de negócio aí. Eu pensei que aqui tá tendo se eu tô conseguindo vender assim, que eu tenho poucos equipamentos, certo. Se eu focar, colocar mais, investir um pouquinho, eu vou ter mais. E aí foi que quando 25 de março de 2010 foi quando iniciou o CNPJ da Infinity Audi. Da Infinity Audi. Então foi aí que iniciou o primeiro CNPJ. 25 de março de 2010. 15 anos fez em março. Me lembro como se fosse hoje, o mesmo dia. Registrei o CNPJ num dia. No outro dia eu já liguei pro vendedor de uma empresa de Porto Alegre, de uma distribuidora muito forte que eu compro até hoje. E falei com ele, assim, com o CNPJ, quero comprar materiais. E aí, como tu é um jovem ainda, o pessoal ainda não te dá muita margem, muita abertura, claro, né? Tem aquele, será que o cara vai me pagar, será que não vai? Mas eu falei para ele, eu não quero nada a prazo, eu quero comprar tudo à vista. Como eu faço até hoje. Aí já mudou. Mas não, vamos conversar. Amanhã eu tô indo em Camaquã, e a gente vai sentar pessoalmente conversar. Aí conversei com ele. E até esses dias tava na loja lembrando, a gente sentou ali conversando, tomando um café junto, e lembrando do primeiro dia que a gente se conheceu, e somos grandes amigos, assim, e conversamos, e ele disse assim, eu achei que eu ia tomar um calote. E daí a gente consegui fazer me inscrevi com ele lá, me registrei com a empresa, certo, na CNPJ, e fiz a primeira compra. Porque na época era bem pouco, tinha poucos recursos, né? Mas comprei. E aí, isso trabalhando na madeireira ainda. Eu só comprava, não dirigia, mas eu podia, às vezes, para entregar na madeireira,
pedi uma licença pro tio, Sim. botar dentro do meu carro, eu devo trazer para casa para depois, fora de hora, poder instalar os produtos nos carros. Então, esse CNPJ, 25 de março de 2010, tu ainda trabalhava na madeireira. Trabalhava. E trabalhou até quando na madeireira? Depois que tu abriu o CNPJ? Eu não lembro a data exata, mas foi pouco tempo. Eu me lembro que começou a ter muitos clientes vindo até mim para fazer os instalações dos carros, né? Arrumar os veículos, arrumar os sons dele. E eu comecei a não dar conta do serviço. Aí teve um final de semana que eu virei sábado para domingo, sem dormir, porque eu tinha que entregar uma caixa para o domingo para o cliente, ele queria. Eu prometi para ele, e quando eu prometo alguma coisa, eu tenho comigo que eu não posso deixar. Nem comprometimento, que eu não almoce, mas eu tenho que entregar. E prometi para ele, e o Josué, meu irmão, disse, não, eu não vou conseguir entregar para ele. Eu disse, não, mas eu vou entregar, eu dou um jeito. Eu virei, e ainda a loja era lá na casa do meu pai, na garagem da casa do pai. O pai e a mãe estavam em casa, dormindo, tá? E eu na garagem trabalhando. Eu virei à noite trabalhando. E às 8 horas da manhã ele veio buscar a caixa e eu entreguei a caixa para ele do jeito que ele queria. Eu me lembro disso como se fosse hoje. E aí eu comecei a ter muitos clientes, muito serviço, e aí começou a acumular. E aí o meu irmão trabalhava junto, o José trabalhava junto comigo. E eu falei pro Josué, nós vamos ter que dar um jeito, ou nós temos que contratar alguém, ou nós vamos ter que sair do nosso serviço, só que a gente tinha muito medo. O Josué é teu sócio. Meu sócio hoje. E trabalhava junto? Trabalhava comigo também. Só que ele trabalhava Mas ele tinha outro trabalho? Ele trabalhava na Hidrosul. Sim. Ele era motorista da Hidrosul. E eu trabalhava na JC como vendedor. Eu estava na parte das compras, né, da JC. Então, eles não pode ser alguma queriam me largar. Eu trabalhava muito bem ali e era bem valorizado por isso. E até por isso que a gente tinha receio. Será que vale a pena? A gente fica. Sim. Aí é um risco. É um risco, você corre, né? É um risco. E aí começou a ter muito serviço. A gente contratou um funcionário. Um colega nosso, amigo nosso. Amigo até hoje, inclusive. Compra material conosco até hoje. E daí eu contratei ele para ficar durante o dia na loja, de manhã e de tarde, que é na casa do pai, na garagem do pai. E fora de horário, quando a gente saía da madeireira, eu ia lá ajudar ele, meu irmão também ia ajudar também em casa. Só que chegou num ponto, acho que um mês que ele ficou trabalhando sozinho na garagem, não deu mais conta também. Ele não conseguia mais fazer, que era muito serviço que tinha assim, começou a acumular. Sim. E aí eu cheguei e falei pro Josué, vamos ter que dar um jeito, ou tu sai, ou eu saio da empresa, pedir as contas, né? E ele não queria sair porque ele ganhava, acho que mais que eu na época, ele era motorista. E aí ele disse, não, quem sabe tu sai então. E aí foi quando eu resolvi falar com o meu tio, que é dono da empresa. Eu expliquei a situação para ele, tio, eu tenho isso aqui, tenho minha empresa, já montei o CNPJ, tem tudo, tá funcionando muito bem. E eu vim falar contigo que é o meu sonho de trabalhar com isso e eu fico também assim porque eu gosto de trabalhar aqui e te devo muito por ter me ensinado muita coisa, que aprendi muito contigo. Mas eu tenho que também seguir meu caminho, seguir meu sonho. E aí eu me lembro até hoje como ele disse para mim assim, não, Jesus, eu sei que tá passando porque eu passei por isso também lá atrás. E hoje eu tenho o sucesso que eu tenho porque eu arrisquei no meu negócio. Tomou uma decisão também, fez uma escolha de empreender. Exatamente, tomou uma decisão. E ele disse, não, Jesus, faz o seguinte, faz o teu negócio que eu tenho certeza que vai dar certo. Mas se por acaso não der certo, as portas daqui estão abertas para ti. Porque que tu honrou o teu serviço sempre, tu honrou a caminhada, trabalhou muito com honestidade, com confiança, com transparência. Então, vai, eu tenho certeza que tu não vai voltar mais. Vai voltar para a gente conversar, mas para trabalhar aqui, tu não vai trabalhar mais aqui. Porque eu sei do teu potencial, da tua capacidade. Nossa, quando ele falou que saiu, eu saí. Não, dá uma segurança em sair, né? Dá uma segurança, porque eu tinha os caminhos abertos, as portas abertas, se eu quisesse voltar. Porque eu sempre trabalhei com muita tranquilidade e fiz o meu melhor. Ele sabe que eu fiz o meu melhor. Só que eu sabia que eu poderia fazer mais coisas. E aí, quando eu saí da JC, pedi as contas da empresa, eu fui... E tu lembra assim, mais ou menos quanto tempo fazia depois que estava trabalhando lá na garagem lá da casa do teu pai, que tu saiu? E quando saiu também foi para a garagem do teu pai ou foi para... Não, foi para a garagem do pai. A gente reformou,
trocamos tudo, ampliamos para os fundos lá, ficou bem legal, assim, ficou um pequeno lugar, né, cabia 3 carros dentro, digamos assim, mas ficou legal, ficou bacana, sabe? E aí, a primeira coisa que quando eu montei o CNPJ, eu pensei comigo assim, eu tenho que botar um nome que faça um impacto, né? Porque tinha 11 lojas na época que eu fiz um estudo de marketing, inclusive a minha faculdade, quando eu fiz o TCC, foi um planejamento de marketing para Infinity Autos e Acessórios, antes de eu abrir o CNPJ. Antes de abrir o CNPJ, já fez um... Eu fiz uma formação em base na Infinity Audio, que era para atingir aquele resultado que eu queria em 3 anos, e eu consegui atingir em 6 meses. Que legal. Então eu tinha feito um estudo de marketing na época, e tinha 11 lojas de Camacuã na época. Aí eu conversei com um monte de amigos, e eu falei, vou montar uma loja assim. E aí tu vê como tem muitas pessoas que apoiaram, né? Tem muita gente que falava, não vai ser só mais um, que tu vai ter muitos em Camacuã, tu vai cair na mesma coisa. Aí, sim. É ditado, né, que tu não deve dar os ouvidos muitas vezes. E aí eu falei, não, é o meu sonho, eu vou tocar. Se der errado, a gente vai saber depois, mas vou fazer acontecer. Aí tinha 11 lojas na época, tinha várias lojas, som. E eu comecei a ir a alguns eventos, e tinha um amigo meu de Rio Grande, que era uma loja muito forte em Rio Grande, e o nome da loja dele era Evolution Audio. Era uma loja totalmente um nome diferente das outras que tinha. Era fulano do som, ciclano do som. Sim. E eu pensei assim, cara, eu queria fazer um negócio para impactar, para chamar atenção, para dizer um nome assim que ficasse bonito. E eu não queria um nome assim que falasse nome composto, por exemplo, assim, que nem o Infinity é composto, mas assim, por exemplo, vou lá na Infinity. Aí fica o nome mais fácil, né? Claro. Ou vou lá no fulano som. Aí, tem que falar 2 vezes. Então, grava mais fácil falar Infinity. Entendeu? Sim. E aí eu pensei, eu vi que o nome dele era Evolution Audio, eu achava esse nome dele fantástico. Aí conversando com ele, assim, cara, eu queria botar um nome assim, algo no áudio, relacionado ao áudio, diferente do som. E disse, cara, vê algo infinito, assim, algo que tu imagina assim, numa lenha, alguma coisa diferente. E eu disse, cara, infinito, eu pensei, Infinity. Eu disse, cara, baita nome, vai que vai dar certo. Uhum. E aí a mulher disse, não, pode botar que vai ficar legal. Então não vai te importar de ficar parecido com o teu? Não, de jeito nenhum, pode colocar. E aí eu coloquei Infinity Audio. E aí antes de sair da madeireira, eu comecei a circular adesivo nos carros. Fazer um sonzinho, tira um adesivo. Bota um adesivo no teu carro. E começou a pulverizar adesivo na cidade. Uhum. Onde os carros iam, tava lá Infinity. Aí todo mundo perguntava, quem é esse Infinity? Quem é esse Infinity? E aí depois que aí começou a dar um movimento muito forte, eu saí da madeireira, depois de um mês que tinha um funcionário trabalhando com a gente. Eu não me lembro assim dizer quanto tempo depois foi, mas assim, digamos que foi alguns 3 meses depois do CNPJ, talvez não seja isso, eu não me lembro exato. E o teu irmão ainda continuou trabalhando? E o meu irmão continuou trabalhando na Hidrosul. Certo. E aí eu comecei a trabalhar em casa e comecei a colocar energia, comecei a aplicar, comecei a trabalhar, atender muito bem. Eu sempre gostei de atender muito bem as pessoas, de deixar as pessoas à vontade, fazer bem feito, dar garantia, tudo. Sempre gostei de ser muito, muito forte nessa parte. E deu um mês bem certinho, eu estava em casa, eu e o funcionário. Eu falei, José, eu não aguento mais. Porque era tanto serviço, começou a vir tanto cliente, vindo de São Lourenço, de Cristal, de Itapa, de Cerro Grande. Tu vai ter que sair não sei o que eu vou fazer, tu vai ter que sair e me dar uma mão, porque senão eu tenho um carro para entregar já 2, 3 semanas para frente. E aí ele disse assim, mas será que não vai dar certo? Já deu certo, não tem como dar errado. Certo. E aí ele pediu as contas da Hidrosul também. E falaram a mesma coisa para ele, não, José, tu pode ir, mas se tu vê que tu não der certo, tu pode voltar, que as portas são abertas. Então ele teve segurança para sair. Também segurança para sair. Foi muito tranquilo. E aí ele saiu, foi me ajudar, e a gente montou uma parceria, e precisou trabalhar forte, ele no jeito um pouquinho mais sério, daquele jeito mais dedicado ao trabalho, eu já mais aberto para falar com a comunicação com os clientes, mais abertura, né, de fazer a linha de frente. E deu muito certo, e aí a gente trabalhou, mas trabalhava sábado, domingo e feriado. Colocamos muita energia em cima, trabalhamos forte para fazer a loja crescer e ter uma gordura também de valores, porque saiu, claro, pegamos a rescisão, né? Mas para fazer o estoque crescer, a gente comprava 2 e vendia, comprava 3, sobrava alguma coisinha, comprava mais um equipamento
E é sempre tudo que a gente pegava um saláriozinho bem pouquinho para nós se manter. Sim. E o Que é restante o método que todo mundo faz, né? Exato. Logo começa a empreender, é tirar o mínimo possível que necessita só de Prolabore para a empresa crescer, né? Exato. Então a gente começou a fazer muito estoque. Comprava e ter um pouquinho de cada que mais rodava e começou a ter estoque. Muita gente começou a ver, eu preciso de tal material. Aí, Infinity tem. Comecei a fazer um parcelamento no cartão depois, comecei a fazer uma negociação diferente. Então, eu tinha um diferencial dos outros, né, que tinha na época. E coloquei muito amor, muito trabalho, muito vontade de fazer a coisa dar certo, entendeu? E quando tu coloca energia, coloca força naquilo, não tem como dar errado. Sim. Colocar paixão, amor, né? Paixão, amor, dedicação, faz toda a diferença, faz toda né? a diferença tu atender bem a pessoa, o cara voltar e ele poder te indicar para mais. Não, vai nos guri lá, que os guri fazem com você, vai lá na Infinity. Mas onde é que é? Não, é tal lugar. O lugar era meio ruim, sentido acesso, mas o pessoal ia. E quanto tempo vocês tiveram com uma empresa nesse primeiro local onde foi inaugurado? Foi até 2016, 6 anos. 6 anos? E depois veio para o endereço atual da 7 de setembro? Não? Isso, aí no caso a gente começou a dar mão certa, automaticamente a gente começou a ter retorno também. E em 2012 apareceu uma oportunidade de comprar o prédio onde a gente está hoje. A gente tem uma empresa hoje. Aí, na época, era um valor alto, né? Para nós não tínhamos esse valor para comprar. Mas nós tínhamos alguns carros, meu irmão tinha ocupado uma casa para ele morar, bem pertinho da loja antiga. Lembro que na época a casa valia um valor de 50 mil reais, eu achei uma casa. Casinha simples, mas ele ia morar nessa casa. Eu tinha mais um carro, uma Montana, de, se não me engano, uns 30 mil. E daí a gente colocou a Montana e a casa, tu pega no negócio? Não, pegamos, fizemos negócio. E tinha mais um valor de entrada. E o restante tu parcela para nós, em X valor, em X parcelas. Diz, não, parcelo para você. E aí, não, se for assim, dá para negociar. Em 2012 isso. Aí ele, não, então vamos fazer um contrato bonitinho ali, vamos fazer esse negócio. A gente ficou meio assim, né? Fizemos. Era um valor alto para nós, né? Que estava com uma empresa ainda pequena, mas em ascensão. E a gente investiu todas as fichas ali, descapitalizamos total nós, mas vamos comprar esse prédio. E aí eu me lembro que a gente trabalhou de 2012, de 2010 até 2016. A gente comprou o prédio em 2012. A gente começou a reformar o prédio muito antigo, muito precário, né? Então a gente fez reboco, fez pintura, botou portão, botou alarme, botou câmeras, tudo. Fizemos um negócio bem bonito. E aí somente em 2016 a gente se mudou, porque quando realmente não dava mais para ficar no prédio antigo, que não tinha mais espaço, tinha carro já ficando quase na rua, porque não tinha onde colocar. E daí em 2016 a gente foi pro prédio atual, né, que a gente está... 6 anos depois 6 anos depois da criação. E isso aí tenho paixão por essas histórias de empreendedorismo, de sucesso, porque eu tive lá te visitando esse dia da tua empresa e tu é uma empresa lotada de carros, bastante trabalho, um estoque bem considerado também, excelente dentro do teu segmento, né? Então, mas importante contar como é que foi o início, né? E bem jovem, né? Jovem. 21, 22 anos. 22 anos. Tá. Teu irmão, mesma idade? Tenho, né? É mais novo? 3 anos mais velho que eu. 3 anos mais velho que eu. E até por falar em irmão, a gente sabe que sempre é um desafio na empresa, ou não, forças, é a sociedade. E principalmente quando é família. Quando é família. Como é que tu vê essa questão de ter sócio e principalmente sócio da família, o irmão, né? Como é que tu... É um desafio. No começo, foi um pouco difícil, né? Como toda empresa pequena, quando começa, né? Nem tudo são flores, né? Tem os desafios bem grandes. Mas a gente sempre teve... não vou dizer que a gente não briga, também vou ter alguma discussão assim, mas... Até porque eu vejo assim, se duas pessoas só concordarem, uma ou outra tem que ter, não serve, tem né? que ter alguma contraponto para uma avaliação, né? Exatamente. Então ele sempre foi esse lado mais
sério, mais braçal. E eu sempre fui um lado mais de comunicação. Mas a gente sempre se deu, assim, ó, na medida do possível, se deu sempre muito bem. A gente teve muito transparente um com o outro, sabe? Sempre foi muito honesto um com o outro. A gente sabia muito bem de onde a gente queria chegar, o que a gente teria que fazer para chegar lá, e sempre trabalhar sério um com o outro. Às vezes tem uma divergência, ó, não gostei disso aqui, não gostei daquilo, um puxar a orelha do outro, mas assim, no geral, a gente sempre se deu bem, sempre se deu bem. Se a gente discutiu algumas vezes, era para melhorar alguma coisa nos pontos da empresa, entendeu? Então, a gente teve uma criação muito forte dos nossos pais, a gente sempre... nossos pais nos cobravam muito, né? Ser pessoas sérias, honestas, de valores. E a gente tem muito valor nisso, né? Então, e o legal disso tudo, de trabalhar junto com ele, que tem alguns clientes que têm mais afinidade com ele. Sim. Tem alguns clientes que, o Josué, eu adoro conversar com o Josué, Sim. Que ótimo, isso é perfeito. Cada um... E tem alguns que gostam de conversar comigo. Então, a gente pega, os dois tipos de cliente, aquele cliente que gosta de Josué, o cliente que gosta de Josias, então fecha todos, entendeu? Daqui a pouco, se tiver só o Josias, aí talvez alguns clientes, não gosto muito do jeito que o Josias atende. E tá tudo certo. Tudo certo, acontece. Acontece. E aí, se tiver só o Josué, eu gosto, entendeu? Então, faz parte, a gente não vai conseguir agradar a todos, mas nesse jeito do Josué e do Josias, a gente pega não digo todos, mas uma boa parte a gente consegue agradar esses clientes. Sim, entendeu? Cada um do seu jeito, cada um. Diz, vou lhe falar com o Josué. Não, vai filho, tranquilo, tá ali em cima. Então já sabe que é o cliente de Josué. Então ele vai sentar lá, vai conversar com ele, e eles vão se dar bem e tá tudo certo. É muito bom isso. E nessa parte a gente é muito legal, porque se eu preciso me ausentar da empresa, eu sei que está em ótimas mãos. Sim, sem dúvida. Tá como se fosse eu estivesse lá, meu irmão tá lá tocando uma empresa igual a ele. Ótimo. E se ele precisa sair, ele precisa se ausentar agora uns dias, eu fiquei cuidando, ele sabe que tá lá e tá em boas mãos. E a parte burocrática da empresa, tudo eu que cuido. E ele sabe, o que tem hoje, o que não tem, como é que tá, tudo certo. Então é uma confiança, né? Certo. A questão de confiança um com o outro é muito forte nessa parte. Eu considero sempre na sociedade, né, Josias, a importância de termos os papéis e função de cada sócio. Algo importante também, que eu considero muito importante, prolabore, né? Ser determinados, mesmo sendo familiar, porque eu só tenho gratidão à minha família, tu sabe, eu participo de uma empresa que eu sou sócio, que é com irmã, é com esposa, é com filho e é com filha, né? E nós temos um excelente convívio, relacionamento, e aí a gente tem que dividir todos os nossos papéis, né? Profissional, família, também como pai, como esposo, dentro de uma sociedade, de uma empresa, né? E graças a Deus tudo certo, só tenho gratidão. Agora a empresa esse ano em junho fecha 35 anos. Então, mas é importante, só que a gente tem que entender o nosso papel, as nossas responsabilidades de cada um, convive, e sempre lembrando a empresa e do cliente, né? Nós trabalhamos para o cliente. Todos nós somos funcionários do cliente. Trabalhamos graças ao cliente que nos mantém as nossas empresas abertas. Isso é um desafio, né, que nós enfrentamos no dia a dia, de manter essa energia, de manter essa motivação de sempre atender bem. Como lá na loja, eu e o Josué somos a linha de frente em atendimento, né? Os outros funcionários também atendem, mas no geral somos eu e meu irmão que atendemos lá direto. E nem todo dia a gente acorda 100%, né? Tem dias que não tá legal, então é um desafio tu te remobilizar, tu chegar na loja, não, para um pouquinho, se eu tenho um problema lá fora, aqui dentro eu tenho que fazer o melhor para o meu cliente, atender bem. E uma coisa que eu consigo hoje muito mais com os cursos que eu fiz, estudando há muito tempo, lendo e convivendo com outras pessoas que tenham essa motivação, que tem essa experiência de vida, eu consigo já muito melhor, consigo lidar melhor com essas altos e baixos que a vida nos dá, e conseguimos atender super bem. Cada vez a gente está atendendo melhor, passando toda a segurança, toda a garantia para o cliente, e o legal nisso tudo, 15 anos de loja, tu vai ver, se tiver gente insatisfeita, cliente insatisfeito com a loja,
olha, dá para contar nos dedos. Que bacana. Porque nós atendemos super bem. Dificilmente, olha, algum cliente vai sair assim, não gostei por isso. A gente faz tudo para dar certo. Claro, tem algumas coisas que fogem do nosso alcance. Mas se tiver no nosso alcance, a gente vai fazer tudo para fazer o melhor para o cliente. Para dar aquela garantia, para deixar ele satisfeito. Não, tu não gostou? O que faltou para o cliente? Faltou isso. Não tem problema. Se eu quero seu dinheiro de volta, certo. Se eu não conseguir suprir as expectativas do cliente, do amigo, a gente encerra por aqui, mas vamos continuar tudo numa boa. Isso tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Claro. E deixar assim essa leveza para o cliente. Mas é muito bom de segurança para o cliente, confiabilidade. Né? Hoje tem clientes que levam carros, valores absurdos lá na loja, carro 0 km, tira da loja, levam para lá para nós poder fazer manutenção, colocar uma multimídia, colocar um alarme, colocar uma trava, colocar um farolete, equipar o carro dele, o ar-condicionado, enfim, o que seja, o rastreador. Então o pessoal leva, não, pode ficar aí, não, o carro pode pousar aqui dentro, tranquilamente. Aí a pessoa confia na gente, no nosso trabalho. E inclusive agora a gente está aumentando a loja, tá? Eu quero passar aqui, está aumentando a loja. Estamos dobrando o tamanho da loja. Que espetáculo. Eu vi, Josias. Então, a Infinity Audio, na 7 de setembro, 11h97, Camaquã. 4 colaboradores. Me fala um pouquinho sobre gestão de pessoas, contratação, o que tu acha importante, como é que é o acompanhamento. Eu sei que é um desafio gigante em função de que o colaborador tem que ter o conhecimento técnico, né? Não basta, por exemplo, o Jorge chegou lá, quero trabalhar contigo, tá, mas tu sabe instalar um som? Não sei. E aí eu não sei se tu pega alguém já pronto, ou tu treina, tu ensina. Porque é um conhecimento técnico diferente de um outro trabalho que às vezes o colaborador tem uma facilidade de pegar mais rápido. E também para passar essa experiência que tu tem e também para que tu deve ter também, e tem com certeza, essa preocupação para que fique um trabalho que dê segurança para o cliente. Né? Segurança. É um desafio. Não é um produto pronto, né? Não. Eu, por exemplo, nosso ramo aqui na Center Tinta, nós vendemos uma tinta. O cliente leva a tinta para ele aplicar, o profissional de pintura, o pintor. Tu lá, não. Chega o teu cliente, quer consertar um ar-condicionado, quer colocar um som, enfim, né? Que é a parte elétrica. Então, a prestação de serviço é lá. Então, por isso que eu te pergunto como tu faz teu desafio para contratar o profissional para a mão de obra. Principalmente porque tu está expandindo, possivelmente vai precisar mais colaboradores. Me fala um pouco disso. É um desafio muito grande. Esses tempos a gente conversou, né, Jorge? Sim. E agora, principalmente em 2025, eu consegui formar uma equipe. Acho que nesse momento está completa. Mas anos anteriores a Infinity passou muito trabalho para conseguir profissionais que nos ajudassem, entendeu? Porque eu preciso de pessoas primeiramente honestas, sim, com valores, corretas no que estão fazendo, que tem uma boa imagem para passar para o cliente, uma segurança que quando não tiver tanto eu como o Josué, que possa atender aquele cliente e fique satisfeito. E foi um desafio muito grande de conseguir hoje, ainda mais nos dias de hoje, está muito difícil de conseguir profissionais no mercado. Eu tentei vários profissionais que não sabiam muito sabiam mexer algumas partes do carro, mas não sabiam exatamente do nosso jeito de serviço de trabalho. E eu não consegui encontrar nenhum assim fazer parecido com o que eu e meu irmão fizemos nos carros, entendeu? Sim. Porque o diferencial que a gente tem é o trabalho que eu e ele fizemos desde 2010, trabalhando junto, de fazer um trabalho com excelência. Não que os outros profissionais fazem mal feito, não. É que o trabalho deles não se enquadra no nosso. Talvez eles botavam as duas folhas iguais, nós não. Tem que ficar bem retinho, do jeito perfeito, como eu sou muito perfeccionista. E aí tinha o Ibis, que é um colaborador nosso muito bacana, ele tem 64 anos. Ele, por muitos anos, ele montava alto-falante na casa dele, teve uma lojinha no centro. E agora, por um tempo para cá, ele estava assim,
teve com a mãe doente, perdeu a mãe, e aí acabou perdendo um pouco de clientela também, né? O mercado vai mudando e vai perdendo. Claro. E ele ficou por casa, e um dia eu convidei ele para trabalhar conosco. Ele já sabia trabalhar com alto-falantes, e eu recuperava alto-falantes. Eu tenho curso na fábrica, sou profissional na recuperação de alto-falantes também. E eu convidei ele, aí ficou assim, a gente conversou, e consegui trazer ele para trabalhar com nós. A gente faz 2 anos que ele está com a gente. E ele começou a fazer um trabalho excelente. Alguns dias que ele fazia que eu não gostava, eu consegui botar o meu método junto com ele, a gente conseguiu agregar junto. Sim. E conseguimos fazer um trabalho excepcional. Hoje ele está com nós 2 anos feliz, trabalha muito bem, uma pessoa correta, honesta, cuida pra gente como se fosse dele a empresa. Um cara assim, um convívio muito legal, uma amizade muito sincera. A gente nunca trocou palavrões, nunca, tipo assim, uma forma mais ríspida, não, assim, conversando como a gente está conversando aqui, sabe? Não gostei disso, vamos melhorar, vamos fazer tal coisa, tanto ele como... Mas sim, perfeito, um diálogo perfeito. E do ano passado para cá, conseguimos mais um, que trabalhava na parte mecânica, numa outra loja, fazia parte de suspensão. E daí ele teve uma loja conversando, um rapaz bem novo, tem 24 anos, o Mike. E aí a gente conversou, vem trabalhar com a gente. Eu nunca trabalhei com som nem com acessório. Mas tu sabe como é que funciona? O geral? Não sei. Tu sabe a base geral, já é algum começo. Já é um começo, né? Depois a gente vai aprimorando e vai ajustando, né? Inclusive tu me disse uma dica uma vez, né? De profissional de oficina, né? A gente conversou. E daí, conversando com o Mike, a gente foi pra loja, vamos fazer um teste. Fizemos um teste ali, ficou uma semana, um mês, e foi já tá 7 meses com a gente. E ele teve que passar aí há poucos dias, mas a gente conversou, sentamos frente a frente, teve um diálogo muito bacana também. E o mais legal disso tudo que eu vejo, Josias, como empreendedor, é de tu lidar bem com o teu colaborador, conversar com ele. É fundamental, porque eu vejo assim, Josias, não tem o nosso colaborador, é ele que vai atender os nossos clientes. E se o líder, primeiro, tem que ser o exemplo. Tá? E segundo, se não tratar bem os colaboradores, como que nós vamos esperar que o nosso colaborador atenda bem os clientes? Isso. É uma sequência que tem que ser cumprida, né? E também porque para proporcionar um ambiente de trabalho com a melhor energia, saudável, alegre. Porque, vamos pensar bem, né? Quantas horas passamos dentro da empresa? Nossa. Muito mais tempo, com certeza, do que quase todos os compromissos, né? Então, é nosso como líder proporcionar um ambiente bom, saudável, com boas energias, né? Boas energias. E aí eu tive que passar aí há poucos dias. Ele recebeu uma proposta, né? Muito, muito vantajosa em questão financeira. Aí eu fiquei, claro, a gente fica um pouco chateado, né? Porque eu gosto dele, a gente tem uma amizade muito boa fora do ambiente de trabalho também, e no ambiente de trabalho melhor ainda. Aí eu falei para ele, por que não? Questão de valores, tá, mas vamos conversar. Claro. Não gosto de trabalhar aqui, me sinto bem, tu sempre me deu vários conselhos, a gente sempre trabalha em harmonia. E aí eu expliquei para ele, a empresa está crescendo, assim, vamos negociar, vamos conversar. A gente sentou ali, questão de, acho que 20 minutos, estava resolvendo a situação. Conversando. Cara, queria um aumento salarial também, mas assim, a gente conversou naquele momento, se acertamos ali, continuou com a gente, está firme. Inclusive, o serviço melhorou. Importante, o ambiente assim, ficou mais leve, ficou mais responsável, o serviço começou a render mais, ele mais motivado. Então, assim, uma simples coisa, uma simples conversa, a gente consegue mexer muita coisa, né? Então, uma simples valorização, daqui a pouco, até por parte minha, daqui a pouco posso deixar de desejar. Sim. Também, daqui a pouco, faltou um pouquinho de diálogo entre as duas partes. Mas, assim, em poucos minutos a gente conseguiu alinhar. E daí, agora, a última semana agora, colocamos mais um colaborador para fazer um rapaz bem jovem, para começar a aprender como é que funciona, começar a limpeza da loja, a organização, deixei ele para essa parte. Daí eu já coloquei o Mike, que está conosco ali na parte de baixo, ele já vai ficar de responsável desse outro, treinando o outro também já para ter mais um profissional. Então, a gente quer aumentar. Como eu estava falando da loja, não sei se eu posso falar agora também. Sim, não. E a conversa está fluindo, que tá bom, tá bom o bate-papo. Tu me falou, vai expandir o prédio pro prédio ali
aumentar para o... E aí eu estava no assunto, eu e meu irmão, desde que montou a loja, a gente sempre não pega valores para nós. A gente tem o valor X no mês para se manter e os demais valores que a loja sobra, a gente investe. Fortalece a empresa. Fortalece a empresa, Correto. compra um terreno, compra alguma coisa que vá melhorar a empresa. Daí a gente acabou uns 3 anos atrás, acabamos comprando as 2 casas laterais da loja. Sim. E a gente comprou os fundos da loja também, mais um pedaço dos fundos. Então ficou a loja tinha 10 por 30, mais ou menos. Agora eu comprei mais 10 metros para os fundos, ficou com 10 por 40. 40. E aí as 2 casas laterais tinha 9 cada uma de frente por 40 de fundo. Então agora a gente ficou com 10, 19, 28, com por praticamente 40. 30 metros de frente por 40 de fundo. Certo. Então ficou gigante. E as casas daí a gente alugou, né? Só que no meio das casas tem uma entrada lateral, então vai ficar a entrada para o prédio dos fundos e uma porta dentro da loja que vai para os fundos também. Certo. Toda a parte de ar-condicionado e de suspensão que a gente vai agregar também no serviço da loja vai para o prédio dos fundos. Sim. Que a gente não faz suspensão ainda. A gente vai começar a fazer agora no prédio dos fundos. Certo. Que vai caber mais uns 8 carros nos fundos lá. Colocar mais 2 eleva-car. Então a gente vai investir forte agora nessa parte para atender, fazer mais um auto center também. Sim. O cliente chega lá para mexer na parte elétrica, na porta, na fechadura, no alarme, vai no ar-condicionado, faz uma limpeza. Ah, meu carro está batendo na suspensão, eu troco a suspensão. Daqui a pouco posso botar também um alinhamento, pneus, balanceamento, geometria. Pensei nessa hipótese também. Então, tem muita coisa para expandir, para melhorar. Só que a gente vê uma luz assim muito forte, entendeu? A gente tá, então, tudo que a gente dos valores que vai sobrando da Infinity, a gente vai investindo nos negócios e vai abrangendo. Então, fortalecendo a empresa. Fortalecendo e vai precisando de mais colaboradores. Claro. E já pensando nisso, que eu estou treinando outras pessoas já para quando abrir os fundos, que logo em breve a gente quer estar inaugurando essa parte, a gente entrar com toda a força já e treinado e motivado para fazer expandir. Não, parabéns aí pela caminhada. E a gente vê que tu vem acompanhando, né, um crescimento. E em cima disso, assim, desse crescimento, tu e teu sócio não tem algum oficializado, um planejamento no papel, efeito, vocês avaliam. Eu considero extremamente importante o planejamento, né? Eu acho que nos dá uma direção, uma meta, né? Para onde queremos ir e em quanto tempo chegar, né? Aí se cria um plano de ação para ir executando. Eu vi que desde a inauguração da loja vocês vêm e, claro, muitas vezes o próprio planejamento não é no papel, é mental, enfim, vocês conversam o próprio planejamento, mas vocês têm formalizado algum planejamento da empresa, tipo assim, para 2025, 2026, 2030 em diante, alguma coisa assim? O meu irmão nessa parte ele não gosta muito dessa parte de papéis, ele é, como eu falei, sempre gostou do marketing braçal. Ele é muito inteligente. Bem operacional. Bem operacional. E eu já sou mais desse lado de planejar, de sonhar alto, de pensar, não, vou fazer tal coisa, no ano que vem vou fazer isso. Eu tinha já um planejamento para esse ano, de fazer algumas coisas. Ano passado, eu fiz alguns investimentos, eu, CPF, Josias, fiz os investimentos, alguma coisa errada, e não deu certo, mas aí foi o Josias. E querendo ou não, acabou atrapalhando alguns planos para a empresa do que eu tinha para esse ano. Aí o plano que eu tinha para esse ano vai ficar para o ano que vem, que é o aumento da loja, que a gente está construindo agora, fazer 2 pisos na loja nos fundos, aumentar opções de serviço dentro da loja. E o 2025 que eu queria para esse ano não vai ser possível, até por questão financeira também, que vai um valor bem, bem considerável. Mas para 2026, sim, aumentar essa loja, conseguir atender melhor, conseguir abranger a empresa de rastreamento que eu tenho também, que é uma empresa que eu quero expandir ela também. Que é tu tem essa empresa de... junto com a Infinity eu tenho uma empresa de rastreamentos, que é uma franquia gaúcha, que eu tenho, uma das maiores empresas de rastreamentos da América Latina. E eu tô com esse projeto de abrir mais, né, frotas para empresas, né, colocar rastreadores nas empresas para monitorar veículos, enfim, para ter uma segurança melhor nos carros. Então eu tenho com esse projeto e é assim para 2025, mas vou ter que estender um pouquinho por essa questão também dos meus eventos, que me ocupa bastante tempo. Meu trabalho nos eventos ocupa bastante, porque eu trabalho
Eu não falei ainda, né? Eu não daqui falei a ainda pouco a gente da fala. Infinity Eventos, É, que tu começou em dezembro de 2012. Em seguida nós vamos comentar sobre... E sobre o planejamento, Jorge, para longo prazo eu não fiz, eu sempre faço mais assim a curto prazo. Eu gosto de fazer e já alcançar aquele planejamento, já, né? Depois já planejar o próximo. E eu penso assim. Mas é importante, sim. Eu não fiz ainda para longo prazo, no papel, na cabeça, claro que eu tenho na cabeça já em mente. Claro. Não coloquei no papel ainda, até por uma questão de tempo. Sim. A gente sempre arruma tempo. Mas eu vou te falar bem a real, nos últimos meses o tempo está bem puxado. Que faz quase 2 meses que eu não tenho, eu e minha esposa não temos um final de semana em casa. Todos os finais de semana trabalhando. É bom, é ótimo, adoro trabalhar, adoro comunicar, porque eu estou nos eventos comunicando, mas também tem um lado também que a gente tem que parar um pouquinho, né? Tem que, o equilíbrio, né? Equilíbrio. E falando, qual a média? Quantas horas você trabalha por dia, em média? É muito tempo. De segunda a sexta, né? Eu sou o primeiro a chegar na loja, né? Sempre, né? Gosto de chegar cedo, me organizar os papéis, documentos, pagamentos, tudo. Chego por volta de 7, 7h30 da manhã na loja. Vou até meio-dia, dá 1h30, eu me estendo. Era para sair às 6h30. Hoje eu saí às 6h30 porque eu tinha o nosso compromisso. Exatamente. Mas assim... Obrigado por dar esse tempo para nós. Não, mas esse tempo é fundamental. Esse tempo para mim é um tempo de qualidade. Tá aqui do teu lado, para mim é um tempo de qualidade. Maravilhoso. E eu geralmente estendo demais o meu horário. Tenho saído por volta de 21 horas da loja todos os dias, porque como a gente está nesse processo de crescimento muito forte de alguns serviços da loja, tem muito trabalho. E como tem os eventos paralelos no final de semana, eu tenho que arrumar os veículos que eu vou por evento. Certo. Tenho que arrumar durante a semana e eu consigo arrumar somente fora de horário. Sim. Durante o horário é muito puxado. Eu fecho as portas da loja por volta de 7 horas da noite, 19 horas, e me estendo 2, 3 horas a mais ali, arrumando os equipamentos, os carros da loja, para poder, fim de semana, ir para o evento. Então, a média assim, de 12 a 15 horas por dia, praticamente. Nesses últimos 2, 3 meses, sim. Certo. Tenho trabalhado demais. Eu não trabalhava tanto assim, mas nesse ano especificamente, porque como eu quero atingir alguns eventos que eu não consegui atingir, eu quero buscar esses eventos, eu tenho que trabalhar muito demais, trabalho muito. Mas assim, é uma coisa que eu amo que faço. Uhum. Não me canso trabalhando. Faço de amor, paixão. E quanto mais eu tenho me dedicado a isso no trabalho com meus colaboradores, o ambiente tem ficado mais leve. Eu sinto que eles estão assim, trabalhando com muita vontade, tanto nos eventos, consegui formar uma equipe nos eventos, que a gente pode falar daqui a pouco também. Então, está sendo maravilhoso, sabe? Trabalhar com nos eventos. Até posso entrar na parte dos eventos, que comecei a fazer eventos em 2012. 16 de dezembro de 2012 foi o primeiro evento que eu fiz, foi em Dom Feliciano, no centro da cidade. Quase expulsaram 2012, o primeiro. Quase expulsaram nós daqui, nós botamos, o prefeito achou que o som não iria tão alto, e achou que aquele monte de carro com som alto, a vizinhança foi loucura, mas foi muito legal. Foi no centro na frente da prefeitura de Dom Feliciano. Foi muito legal, foi uma experiência bacana. Aprendemos muito ali, e o começo, sabe, todo começo nunca é fácil, tem os desafios que a gente enfrenta. E ali como comecei a querer me comunicar melhor, em dezembro de 2012, que eu tive que usar o microfone, primeira vez eu pegando o microfone, claro. Para falar, para chamar os competidores, fulano, vem cá, competir com a gente. Mas tu já tinha feito o curso de dicção e oratória ou fez depois? Não, isso aqui foi bem recente. Foi bem recente. Assim, entrando na questão dos eventos que tu faz, qual é os tipos de eventos que como é que é a tua parte profissional? Tu entra como locutor, tu realiza a organização do evento, eu sei que é competição de som de carros, motos também. Quais os tipos de eventos na cidade? Como é que tu chega até ti? Ou tu que vai na cidade promove e oferece
o evento para realizar? Como é que é? Excelente pergunta. Em dezembro de 2012, a gente fez o primeiro evento, porque eu vi mais um mercado, um empreendedor entrando de fato aí. Eu vi mais um mercado dava para explorar. Por quê? Eu trabalhava com som. Um som forte de carro, tu não vai escutar dentro da cidade. Eu falei, para um pouquinho, eu tenho. A não ser esse que foi no centro. Não sei, esse que foi uma experiência, foi uma abertura, a prefeitura nos contratou, então... Foi a prefeitura contra... foi meio que uma parceria. Certo. Aí eu pensei comigo assim, eu tenho que fazer um local para o pessoal poder curtir esse som. Claro. O som era forte, como é que eu vou, entendeu? Quanto mais eles têm um local para curtir um som, mais eu vou vender som. Certo. E mais eles vão ficar faceiro e não vai incomodar a população. Então vai unir o útil ao agradável. E eu vou ganhar mais dinheiro. Aleatoriamente. Então, fizemos o evento, deu super certo. O pessoal começou a comprar som, começou a investir. Falei, opa, tem que fazer outro evento. E aí, em março de 2013, falei que a prefeita de Cristal na época, acho que era a Fábia, muito amiga minha, conversamos, falei, queria fazer um evento. Não, eu tenho um local assim, fala com fulano, contrata aí, faz particular, mas se precisar alguma coisa da prefeitura a gente consegue. Fez liberações, alvará, certinho. Falei com fulano, aluguei a chácara dele, fizemos um grande evento. Falei, opa, vai ser bom. Mas esse evento, isso no teu exemplo do Cristal, de som de carro. Som e rebaixado. Som e rebaixado. Aí o pessoal se inscreve tanto daqui ou mais local da região? Não, vai toda a região. Vai toda a região. 10, 15 cidades da volta aí vai tranquilo. Sim. Aí o pessoal vai lá, uns vão para curtir o som, outros vão para competir. Aí eu montei uma estrutura de medição com microfone, com aferição de rebaixado, altura, tudo, medição. Perfeito. Fizemos o primeiro evento de competição em Dufferciano, segundo em Stal. E depois Josias, Infinity Eventos, procurar outras cidades para fazer o evento. Fiz em Camaquã, fiz em Tapes, fiz em Armaré. Fez um Sertão há pouco tempo. Fiz Sertão também há pouco tempo. Comecei a abrir várias cidades da região. E aí comecei a postar no Facebook. Na época nem tinha Instagram, naquela época não tinha. Não tinha Instagram naquela época. Comecei a postar nas redes sociais. E outras cidades do Rio Grande do Sul começaram a ver a Infinity Eventos. Para um pouquinho, vai ter uma empresa legal, fazendo edições de campeonatos som rebaixados. Por que não contratar esse pessoal? Começaram a me chamar, começamos a conversar, não. Aí comecei a estipular um valor, não, eu vou para tal cidade, a gente faz aí, tu me contrata, eu faço as medições para ti, a portaria, tudo certo. Só me faz o valor X que eu tenho que pagar o pessoal que trabalha comigo, a minha estrutura e tudo certo. Aí a primeira cidade que me chamaram foi, acho que se não me engano, em Cruzilhada do Sul. Inclusive fiz há poucos dias um evento lá, muito legal. Fizemos em Cruzilhada do Sul, me chamaram, fiz uma parceria lá, porta e contrato. Um evento sensacional, 2 dias de festa, assim, maravilhoso. Depois fui para Jaguarão, depois fui para Canguçu, depois fui para Santa Cruz, e foi indo, foi expandindo. Campeonatos são rebaixados. Até que veio a pandemia. Sim. Eu comecei a fazer uns em Camaquã, bastante eventos em Camaquã, fiz muitos eventos em Camaquã. Não, antes da pandemia veio 2016, compramos uma chácara na estrada de Arambaré, eu e o Lenir, em Casa dos Pneus, compramos uma chácara e legalizamos aquela chácara ali, aquele sítio, para fazer os eventos ali. Para o pessoal ter um lugar para poder curtir o som. Como a parte da prefeitura é difícil de conseguir um local, que vai onerar os cofres públicos, enfim, tem uma série de fatores, é bem burocrático. Eu falei, não, vamos fazer particular. Fizemos um pacto de vizinhança, fizemos todo o estudo da área, degradação do ambiente, toda a parte ambiental, fizemos tudo. Legalizamos de 2016 até 2020, se eu não me engano. Foi 4 anos que a gente trabalhou. Uns eventos maravilhosos, assim, perfeito. Inclusive, a gente tem a chácara até hoje. Aí veio a pandemia, tivemos que parar com tudo, tivemos que fechar as portas, né? Porque não tinha trabalhar nas empresas. Aguardar passar, E aí foi onde recuou tudo. Eu tinha uma caminhonete, um som muito forte também, que a gente viajava para os lugares, só contratava o veículo nosso para fazer a sonorização também. E aí teve pandemia, tivemos aquele tempo parado, né, sem trabalhar, sem os eventos, foi bem difícil, né, porque daí eu pensava, vamos voltar?
falava com a minha esposa, com o pessoal que trabalhava conosco, vou voltar, vamos parar. Algum pessoal da equipe que trabalhava conosco, uns pararam, disse, não quero mais, eu vou para outros lados. Tudo certo, faz parte, é ciclos que se encerram. E eu digo assim, não sei, vamos deixar o tempo acontecer. Mas eu sempre pensando, eu tenho que fazer algo para o pessoal poder curtir o som. Certo. Porque senão vai parar a minha loja e vai diminuir o serviço. Foi quando eu pensei, na pandemia, eu falei, não, para um pouquinho. Eu vou ter que abrir a minha gama de serviço. Posso ficar só no som, o resto da vida, no som, no alarme, na trave elétrica, na parte elétrica. Foi onde surgiu o curso de ar-condicionado. Sim. Aí fiz um curso de ar-condicionado em Pelotas, na pandemia mesmo. E aí comecei a fazer ar-condicionado. Abri mais uma gama de serviço. E deu muito certo o ar-condicionado, assim que hoje nós somos referência em ar-condicionado em Camaquã. Que bacana. Muito certo. E aí, então, automaticamente o som, temos som, claro, mas deu uma diminuída, mas a gente tem outros trabalhos que compensam. Só que aí eu comecei a voltar com. Só que quando a gente gosta, não adianta. Claro. Né? Comecei a voltar com os eventos. Eu sempre gostei da comunicação, né? Eu sou um apaixonado pelo microfone, pela comunicação. Foi quando eu comecei a fazer os arrancadões de motos. Fiz uma parceria com um primo meu, começamos a abrir em uma cidade, no Cristal, no Camaquã, e comecei a fazer a locução deste evento. Nunca tinha feito locução. Mas aí é um evento independente dos outros. É um evento específico de arrancadão. De arrancadão de motos, separado do som, totalmente separado. Comecei a gostar da locução da arrancada de motos, comecei a fazer. E hoje faço inúmeros eventos em arrancada de motos. Aí, como eu fazia trilha de motos também, desde 2013, sempre eu vi um locutor fazendo a locução das trilhas de motos, arrancando, fazendo a oração, patrocinadores, falando no evento geral. Claro. Eu falei, mas para um pouquinho, eu posso fazer isso também. Porque eu tinha o som, um som bom. Eu tenho microfone, eu tinha estrutura. Eu já fazia locução de arrancadas, fazia locução do som, por que não fazer a locução das motos também? Das trilhas de motos. Das trilhas. E aí em 2021, acho que foi o primeiro nosso. Acho que foi 2021, foi a primeira locução do. 21 para 22. Primeira locução do trilha de moto, do grupo nosso de Camaquã do Genérico. Aí o pessoal que viu gostaram, uns já me chamaram para outra cidade, foi chamando. E aí eu comecei a gostar da locução. Comecei a fazer algumas aberturas de eventos em alguns lugares, em outras cidades, evento para 2, 3 mil pessoas. Comecei a fazer. Eu gosto disso, eu pensei assim. Uau, que bacana. Vou fazer isso, né? E começou a dar muito certo. E só que deu tão certo que agora não tem mais tempo livre no final de semana. Tu sabe que eu tinha uma pergunta para te fazer, né? Mas tu já respondeu antes, né? Como tu divide o teu tempo entre trabalho, família, sociedade, entre os pilares de uma base, né? Mas tu já respondeu que temporariamente aí tá o legal, o cuidar da saúde, atividade física, esses pilares, né? Esses pilares que são importantes para o CPF. Verdade. Para tornar um CPF forte, para melhor gerir um CNPJ. Mas o CPF é que toca. Então, por isso que eu tinha até aqui na pauta, estava essa pergunta, como divide. Né? Tu sabe, Jorge, que até 2024 eu sempre tive uma vida muito tranquila, muito legal. Fazer academia, me exercitava bem, emagreci na época também bastante. E sempre me cuidando muito, me alimentando bem, lá em casa, minha esposa, meu filho também. Em 2024 eu tive um baque muito grande, né? Que foi uma questão financeira pesada que eu tive. Tava uma vida estabilizada, tranquila, né? E deu uma bagunçada no geral. Aí eu falei, mano, para um pouquinho. Não a terra arrasada, né? Que aconteceu porque tinha que acontecer. Eu sempre pensei assim. E como é que eu faço pra continuar isso tudo? Trabalhando. Sim. Vou trabalhar forte. Vou trabalhar 2 anos. Botei como meta. Vou trabalhar 2 anos. A meta era 5. Não, vou trabalhar 2, forte, 24 e 25 até o final. Forte, sem parar praticamente assim, trabalhar com vontade, com afim, que vamos recuperar o que foi perdido, vamos supor assim. Ou pelo menos equilibrar.
para 2026, aí eu começar a voltar de novo com a academia, com os esportes que eu tanto gosto, que tu sabe que eu também sou apaixonado. Sim. Mas assim, não deixo de fazer minha caminhada, não deixo de fazer minha corrida, sempre cuido. Mas hoje, o que pesa um pouco é a questão do tempo. Como agora eu faço locução de arrancadas, locução de trilhas de moto. Já tem eventos para 2026 fechado. Faço os eventos automotivos, as baratas automotivas também. Então, faz 2 meses que eu não sei o que é passar o final de semana em casa. Mas o legal disso tudo é que agora, do ano passado para cá, a minha esposa pegou junto comigo. Antes, alguns eventos ela ia comigo, outros não. Sim. E agora ela vai comigo. E em alguns eventos eu consigo levar meu filho junto. Então a família vai junto. Que legal. E isso que é legal, porque daí eu tô trabalhando, fazendo o que eu gosto, ela também. Meu filho tá ali junto com a gente. E estamos ganhando para fazer o que a gente está fazendo também. Eu acho que até tu já falou, né, porque eu tinha na pauta aqui também, né? Qual foi o maior desafio na caminhada, o tua, da empresa, e como você lidou com a experiência? Claro, um momento, mas eu vejo que sempre a gente, quando passa, e eu acho que é o teu caso também, tu vai concordar comigo ou não, né? A gente muitas vezes passa por um momento desafiador, se autofortalece. Gera um aprendizado e um autofortalecimento, uma garra que muitas vezes a gente, como é que eu dizer, muitas vezes uma energia que estava parada, né? E aí quando tu precisa, tem uma frase que eu gosto muito, né? Que não sei quem é o autor, né? Que é assim, mais ou menos assim que eu lembro, não sei se é bem certa a frase, assim, mar calmo não faz bons marinheiros, né? Então, eu acho que mais ou menos tu falou que teve alguma situação em 2024 e está precisando trabalhar. E isso te dá uma garra, uma determinação, que isso diferencia, né, o gigante empreendedor de pular para o outro lado do muro e resolver a situação, e tá de parabéns, porque tu já comentou 2026, eu tenho planejado voltar o que eu fazia. Ótimo, né? Exatamente. Porque é tudo aquilo que é temporário por um momento, tranquilo. Então a gente tem fase muitas vezes que muda e depois ajusta ou de acordo com o que é melhor, né? E uma coisa que eu aprendi que tu não vai estar no alto para sempre, né? Vai ter altos e baixos, né? Sim. Vai ter altos e baixos e tem que ter assim, porque senão tu te acomoda, né? Teve algumas coisas talvez eu estava deixando de lado ano passado, que eu comecei a focar mais. Mas o bom disso tudo é que eu e a minha esposa, a Grace, a gente está 21 anos junto. 21 anos junto e cada vez mais a gente está mais próximo do outro. Então, o amor que a gente tinha lá de 2000, quando a gente começou em 2004, hoje é muito mais forte. Que bacana. E parabéns. O que a gente passou em 2024 nos fortaleceu ainda mais. E mostrou uma força que eu e ela temos junto, e o meu filho, nossa família tem uma força que nós não imaginávamos que nós tínhamos essa força toda. Então a gente hoje, claro, foi uma questão financeira, foi um baque muito forte na nossa família. Só que a gente não imaginava o quanto a gente conseguiria arcar com valores mensais, por exemplo, assim, entendeu? Sim. E nós colocamos como plano, em 5 anos a gente vai conseguir recuperar tudo. Só que a gente passou 1 ano e a gente já quase liquidou tudo. Então, como Deus é bom e faz coisas na vida da gente que vai nos fortalecer. No dia que aconteceu, eu fiquei super triste, mas eu fiquei assim a ponto de... Se eu não tenho a inteligência emocional que eu tenho hoje, eu não estou preparado emocionalmente como eu estou hoje, se tivesse outra pessoa no meu lugar, talvez teria feito uma besteira, entendeu? Claro. Tem muitas pessoas que talvez não teriam o controle emocional que eu tive no momento que eu e ela tivemos. A gente estudou muito tempo junto, essa parte de inteligência emocional, de controlar as emoções. E a gente, naquela primeira semana, foi muito difícil, sabe? Mas depois, dali, a gente foi conversando e como foi ruim, mas foi bom. Foi ruim naquele momento. Mas olhando de lá pra cá, hoje nós estamos em abril de 2025, foi maravilhoso. Porque foi uma questão financeira, mas é que a questão de dinheiro vem e vai na tua vida.
E isso tudo aconteceu, o que fez nos aproximar de Deus. Em janeiro desse ano, cheguei a me arrepiar falando. Em janeiro deste ano, a gente começou a frequentar a igreja. A gente se frequentava antes, mas assim, esporadicamente. Certo. Em janeiro desse ano, a gente começou a frequentar a igreja Aprisco. Meu primo, inclusive, é pastor lá no Israel, faz um trabalho excepcional, um trabalho social em Camaquã. Um cara assim que eu tenho o maior carinho e admiração. E encontrei uma paz dentro da igreja que algo que eu nunca tinha vivido antes. Sim, ó. E ali me fez ver que a questão financeira é só um detalhe da tua vida. Porque daqui a gente não vai levar nada. Sim. E aí eu encontrei tantos amigos legais dentro da igreja, assim. Depois, começou em janeiro, fevereiro, teve o retiro, depois do carnaval. E foi o primeiro carnaval que eu participei do retiro, né? E foi... Tu me falou do retiro, que é aí no carnaval, e é algo muito importante que eu gravou, que tu me disse. Tem uma caminhada em silêncio, né? Me corrige se eu... Exato. Para pensar, né? E aí, como a gente contigo mesmo, né? A gente estava tão motivado na igreja, eu, minha esposa e meu filho. Aí quando eu tem um retiro, assim, pá, é isso, vamos participar desse retiro. Me lembro que o valor, assim, era muito barato, R$100 por pessoa, assim, era um valor só simbólico, porque era membro da igreja, assim, para ajudar com os custos, né? Assim, era quase de graça. E foi 4 dias intensos no retiro, foi perto da Chuvisca, na Escola Paulo da Chuvisca, foi. E teve louvores, teve orações, teve convívios, brincadeiras em grupo, teve futebol, teve vôlei, teve uma trilha noturna, caminhada dentro do mato à noite, foi sensacional. E todos os dias de manhã tinha a caminhada silenciosa. Isso. Acordava às 6 da manhã, às 7 horas se reunia para orar, embaixo de umas árvores, um ambiente assim, sensacional, uma energia maravilhosa. E dali a gente saía caminhando para admirar a natureza, o canto dos pássaros, os barulhos que tinha na volta, que no nosso dia a dia a gente não consegue fazer. A gente sai tão automático de casa, tu não ouve nem se tem um passarinho cantando na tua volta. Se tu parar para analisar, a gente não faz isso. Tipo assim, olha, mas não vê. Olha, mas não escuta, se não para um pouquinho para pensar. Ó, e daí a gente saiu caminhando. Pra ouvir. A gente saiu todos caminhando, 10, 15 pessoas caminhando, sem falar nada. Só o barulho dos passos, os passarinhos cantando. O mato, quando tu pisava no mato, assim. Depois fazia essa caminhada e parava para refletir o que você viu, o que ouviu nessa caminhada. E foi algo assim, quase uma meditação. Foi algo assim, surpreendente, assim, o que... E não deixe de ser, já é uma meditação. Uma meditação. De autoavaliação, de pensar. Aí tu começa a analisar quantas coisas boas tem na nossa volta. Simples e que faz sentido na nossa vida. E a gente não presta atenção. Não presta atenção. E depois dali, Jorge, tivemos 4 dias. Eu ia sair na segunda de tarde, porque eu queria trabalhar. Falei, mas para um pouquinho. Deixa o trabalho de lado um pouquinho, vamos aproveitar. Aí fomos até terça de tardezinha. E sim, foi uma virada de chave nas nossas vidas, assim. Da nossa família. A gente começou a frequentar a igreja todos domingo na igreja. Começamos a participar dos grupos caseiros. E vamos nos batizar também. Sim. Está sendo assim algo fantástico. Deus tem falado com a gente assim de uma maneira que a nossa vida, não que não fazia sentido, sempre fez sentido. A gente sempre teve uma condição financeira muito boa, uma casa maravilhosa, uma empresa maravilhosa de trabalhar, amigos maravilhosos, mas assim a paz que a gente encontrou e a união que nos fortaleceu assim de querer mais, de buscar mais a Deus, de buscar coisas boas para as pessoas que estão à nossa volta, nossos amigos, fez tanta coisa mudou nesse ano 2005, tem sido tão bom que eu e a Grace 21 anos junto, mas a gente não era casado. E dia 16 de abril a gente vai completar 21 anos, exatamente dia 16 de abril, a gente vai casar no civil. E dia 19 de abril, às 19 horas, a gente vai casar na igreja. Que bacana. Parabéns, Luiz. 21 anos. Que idade vocês tinham quando começaram? Eu tinha 16 e a Grace tinha 14 anos. Pá. 16 e 14, que bacana. É tempo, né? É tempo. Não que eu esteja velho, claro que não. Mas... Não. Mas o tempo passa muito rápido. Passa rápido. E nós temos uma
uma parceria muito forte, uma amizade muito bacana eu com minha esposa, assim, eu me espelho que nem contigo com a Nádia também, assim, uma transparência, uma honestidade no conversar, de se está bem, está bem, se vamos, se não vamos, não vamos, assim, Claro. sabe, de se dar bem em tudo, sabe? Então, então a gente vai realizar esse sonho. Foi muito recente, a gente o casamento com 3 semanas, porque a nossa família ia fazer uma festa no final de semana, esse de Páscoa. E aí a pessoa da igreja, por que você não virou um caso? Isso aqui seria legal, maravilhoso, uma festa, isso aqui, todo mundo, seria algo magnífico, único. Eu falei, por que não? Por que não se permitir? Claro. E aí a Grace aceitou, a gente conversou, vamos, tá sendo fantástico, tá sendo uma... E aí, o Josias que tá Josias e a Grace que estão há 2 meses fora de casa, em eventos, trabalhando de segunda a sábado nos eventos. Sábado agora, nesse final de semana, saio cedo para Pelotas, 14 horas tem evento em Pelotas, até às 22 horas em Pelotas, que é uma edição de som automotivo dos maiores eventos do Rio Grande do Sul, que é o Baixos Pelotas. Tem um campeonato de som rebaixados, toda a minha equipe vai, eu vou com a van e o som para Pelotas até às 22 horas. Vou chegar em casa por volta de meia-noite, 1h da manhã. Eu largo a van, pego a Doblô, carrego o outro som, porque 7 horas da manhã eu tenho que estar no Bonito, 4h30 de Camaquã, no Bonito, na pista de arrancadão, para fazer a locução de arrancadas até às 18 horas. Sim. E às 19h30 tem o culto na igreja até às 9 horas. E segunda-feira de novo. Agenda lotada. Até quarta-feira o casamento do civil. E depois sexta é feriado. E sábado o casamento na igreja. Então, assim, pensa na pessoa que está realmente sem tempo. Não, verdade. Mas, assim, é algo fantástico, maravilhoso, tá? A gente está vivendo, assim, muito feliz. Tudo que aconteceu do ano passado para cá foi um aprendizado incrível, assim, a gente cresceu, evoluiu anos, a gente se fortaleceu e viu o potencial que a gente tem, porque 2026, esse ano que está sendo maravilhoso, mas por ano que vem a gente tem um projeto, assim, de crescimento ainda mais, assim, a gente tem muito forte, a gente está crescendo, né? Sim. Toda a questão, mas no ano que vem é o momento de preparar a pista, 2025 para 2026 levantar voo. Eu tinha nossa pauta aqui também junto, crescimento, mas eu, te ouvindo, a gente vê que tu, com certeza, tem bons resultados da empresa, tanto é que nessa caminhada, né, prédio próprio, aquisição, a importância de nós avaliação da empresa de resultados, né? Não sei se tu e teu sócio, como é que vocês trabalham isso, algum padrão de avaliação, acompanho, eu sei que o crescimento de vocês é excelente, né? Até pela própria iniciar uma garagem, comprar um prédio, tanto crescimento. Porque a gente vê no dia a dia muitas empresas que só compram, vendem e pagam. Compram, vendem e pagam e se mantêm. Muitas vezes não querem olhar o resultado do seu negócio. Que eu considero um fator básico, né? Quanto que eu vendo, o que custou a mercadoria que eu vendi, qual é meu custo operacional para trabalhar naquele período, mês ou trimestral, e qual é meu lucro líquido, que vai fortalecer o nosso caixa, né? Eu estava ouvindo um podcast essa semana e acho que é do Marcos Marx, gosto muito, não me lembro com quem, que ele falando, né? As pessoas falam muito em propósito, mas não sei se ele ou se foi dele, não me lembro bem, né? Mas não adianta ter propósito em caixa. A importância, né? Não é pensar em que seja um pensamento em dinheiro, mas é necessário, né? É necessário esse equilíbrio, né? Que a gente falou, da família, de resultado, porque é o que nós podemos expandir, podemos manter nossa família, podemos pagar os nossos colaboradores, enfim, é necessário. E aí, muito importante a gente ver que, como eu falei antes, as pessoas, muitas vezes, as empresas, né? E é algo que me preocupa muito, né? Eu vi um índice que até, acho que final do ano passado, os CPFs, as pessoas no Brasil tinham praticamente quase 80% estavam endividadas. Das pessoas físicas. E passando para as empresas não é diferente. Não é diferente. Então isso muitas vezes é preocupante, né? Esse endividamento, essa correria,
essa corrida atrás de dinheiro, porque gasta muita energia, né? Gasta muita energia e tranca um pouco aquele empreender, porque tu está muitas vezes comprometido, não fazer caixa, fazer dinheiro, negociar, enfim. E isso eu sempre vejo a importância, né? Quando a gente conversa com alguém, a importância de nós acompanharmos os resultados da nossa empresa para podermos tomar decisão. Exatamente, Jorge. Uma coisa que deu muito certo para nós da Infinity, que acho que para a maioria, né, que vai começar um negócio, a maioria das pessoas vão começar um negócio e pega um empréstimo para começar aquele negócio. Sim. E não está errado. Vai começar e certo, tranquilo. Certo. Só que já começa com uma dívida alta por mês ali. Tu tem que vender para poder colocar com aquele custo. E quando nós começamos, um pouco que nos fortaleceu muito foi de começar não pagar no aluguel. A gente começou na garagem do pai. Com menos custo. Um custo baixíssimo, porque a água e a luz estava incluída ali junto, então pagava uma taxinha a mais. O custo era mínimo. E a gente começou a comprar tudo à vista. Tudo que a gente comprava era à vista. Eu vendia a prazo, cartão, parcelava, mas eu comprava à vista. Então eu tinha um caixinha ali, X valor, e comprava à vista. Claro. Então eu não tinha boleto para pagar. Então se eu tivesse um mês com mínimo de venda, o custo eu iria pagar. Entendeu? Então eu não tinha boletos para pagar mensais. Então todo negócio, acredito que for começar hoje, claro, nem todo mundo consegue fazer isso. Mas você vai começar um negócio, que eu comecei, eu acho que da maneira certa, acredito, porque comecei pequeno, fui crescendo, fui aumentando. Né? Para te começar de acordo com o resultado, tu foi investindo. De acordo com o resultado, eu fui melhorando. E eu levo até hoje a gente faz isso. Eu tem alguns boletos, tem, o pessoal, vou te vender a prazo. Tudo bem. Mas assim que te tendo valor, já tem à disposição, eu já vou ali já quito. Então eu sei que se tem um mês fraco, eu não tenho boleto para pagar. Tenho, funcionário, normal, custo operacional da empresa. Mas aquele monte de boleto, tem que pagar um monte de boleto hoje, eu vou ter que vender, vou ter que torrar meu preço. Eu não preciso fazer isso, entendeu? Sim. Então a gente tem já a empresa mais sólida. Uma segurança financeira. Uma segurança financeira, ótimo, então. E eu venho acompanhando todos os anos, todos os meses eu faço um balanço mensal praticamente, né, de vendas. E venho comparando nos últimos 5 anos, 2020 para cá, venho comparando. E todos os meses a gente vem numa crescente. De todos, em comparação aos outros anos. Certo. Com exceção esse mês de março, porque o carnaval atingiu um pouquinho março, Sim. então esse mês não foi tão legal como eu gostaria. Mas também entendo que o carnaval atingiu um pouco de março encurtou o mês, então tá tudo certo. Mas assim, então a gente vem numa crescente todos os meses durante esses 5 anos. Então eu consigo acompanhar a evolução da empresa. Eu vejo que a gente aumentou também nesses últimos 5 anos, aumentou o número de funcionários, aumentou o número de serviços que a gente faz, o número de carros que a gente faz também. Então, assim, eu consigo qualificar e consigo equilibrar bem e ver como é que está funcionando a empresa e ter uma segurança para os próximos meses, a longo prazo. Ótimo, aí, que eu consigo, não, estou tranquilo. Se der um mês, 2 meses, eu estou seguro, digamos assim, entendeu? Então, com muita naturalidade e eu não misturar o meu CNPJ, apesar de eu ter três empresas hoje, né? Sim. O CNPJ eu não misturo no meu CPF. Sim. Eu pego o mínimo para poder me manter tranquilo. Controle independente. Claro, que a empresa de eventos eu consigo tirar um pouco mais. Sim. Porque eu sei do custo dela e não preciso investir tanto em equipamento. De vez em quando eu faço uma manutenção, uma melhoria no equipamento. Então eu consigo tirar mais da empresa de eventos. Mas a empresa da loja, a Infinity, eu consigo manter no valor X mensal e o resto tudo reinvestido dentro da empresa. Então eu sei do potencial que a empresa tem e sei mais ainda de 2024 para cá, eu sei mais ainda do que ela pode me gerar ou onde eu quero chegar com ela, entendeu? Sim. Então sou muito tranquilo em falar isso, porque eu pago tudo à vista. Como materiais à vista. Eu vou pegar alguma fábrica, eu vou comprar. Eu preciso comprar X materiais, assim. E aí eles, mas a gente só trabalha à vista. Não tem problema, eu quero comprar à vista. Correto. Me vê o desconto que eu quero te pagar à vista, te faço o Pix, tá tudo certo. Então é mais fácil, eu consigo pegar desconto, consigo pegar uma parceria com as empresas, muito mais forte, consigo ficar se aproximar da empresa e consigo ter uma margem melhor para poder revender para o meu cliente. Consigo competir com a internet, com o Mercado Livre, com outras empresas assim. E consigo vender no prazo ainda. Compra à vista e vendo 10 vezes sem juros.
fazendo uma propaganda aqui. Nos dias antes nós falamos família, né? Que é muito bonita a tua história, hein? A tua caminhada junto da Grace, tua esposa, teu filho. Eu queria te perguntar assim, ó, o que vem na tua mente assim quando tu ouve a palavra pai e mãe? O que representa para ti? Teu pai, tua mãe. Teu pai é uma pessoa que eu admiro muito, nosso cliente há muitos anos, gente muito boa. O que vem na tua mente? Pai e mãe. É a base de tudo, né? Segurança, amor. Apesar de eu ter tido mais amor da minha mãe, meu pai me deu muito amor, mas do jeito dele. Porque se tu analisar os nossos pais, nossos avós mais antigos, eles eram mais fechados, assim, para demonstrar amor aos filhos, né? E a geração vem mudando. Parecia mais proteção e mais amor, proteção, né? e mais rígido, mais cobrança. E eu agradeço muito por ter sido assim, sim. Porque ele me deu o que ele tinha para me dar, da forma, do jeito dele, e me fez ser o homem que eu sou. Me fez ser o meu irmão, o homem que ele é, um pai de família, a minha irmã também, uma família linda, todos nós bem estruturados. A pessoa falando, eu nunca apanhei na vida. Eu apanhei bastante. Apesar de não ter feito tanta coisa para apanhar, mas eu apanhei muito. Mas apanhou. Mas assim, com muita naturalidade, porque ele me fez ser uma pessoa de fé, uma pessoa de valor, de princípios, de não mexer em nada que não é meu, de respeitar as pessoas, de ser educado. Então eu agradeço muito, tudo que eu aprendi eu agradeço de coração. Então meu pai e minha mãe hoje, com muita tranquilidade, hoje a gente são muito mais próximos, né? E depois do nascimento dos netos, o pai e a mãe ficaram mais sensíveis também. Eles vão mudando ao longo do tempo, eles vão conseguindo se abrir mais, entendeu? De dizer que eu te amo, entendeu? Eu sempre falei para eles que amava ele. O pai já era mais difícil de falar essas palavras. Hoje ele já fala. Então, as coisas têm evoluído, entendeu? Então, com muita naturalidade, pai e mãe hoje é a base, é valores, é educação, é família e respeito por o pai e pela mãe. Eu vejo muitas pessoas hoje, jovens, adultos, crianças, não respeitar o pai e a mãe. Isso é inadmissível, que nem um professor de uma escola, é respeito. Eu tinha medo da escola de falar alguma palavra que fosse magoar o professor, entendeu? Porque meu pai e minha mãe me ensinaram isso, de dizer, olha, se te falar que é não, não tem a justificar, por que não? Entendeu? Então, assim, eu quero ensinar, não digo o jeito que meu pai foi, mas sim os modos que o meu pai me ensinou, eu quero tentar passar pro meu filho de uma maneira um pouco diferente, claro. Sim, claro. Com mais amor também, mas assim, do jeito deles, assim, porque funcionou muito bem. Claro que os tempos vão mudando, as coisas vão se adequando. O mundo é diferente do que era 20 anos atrás. Mas assim, com muita naturalidade. Eu amo meu pai e minha mãe de coração, são pessoas especiais para mim, são minha base de tudo. Inclusive, hoje ele pede conselho para mim, eu peço conselho para ele, a gente conversa muito, somos muito abertos, pai e a mãe. É tudo, né? Família é a base para te construir qualquer coisa hoje. Tanto pessoal, como empresarial, como amigos, é a família. E aí tu vê aonde eu vou, alguns lugares que tu falou do meu pai, que é excepcional, eu vou nos lugares, tu é filho do filho, Catarina, do filho. Fala, meu tio também, pessoa exemplar. Então, também, a gente são exemplos de pessoas, de honestidade, de caráter, de valor, de transparência, de trabalhadores, pessoas honestíssimas, assim, e tem crédito onde eles dizem, não, se tem teu pai, pode pegar. Então isso que é legal, tu vir falar isso do teu pai, entendeu? E eu quero que fale de mim pro meu filho também, teu pai é esse. Então é um legado que fica registrado, que os catarinos, né, que falam muito, conhecem o Catarina. Então é isso, o que eu quero passar pro meu filho também, deixar esse legado para ele também, de uma pessoa séria, uma pessoa que construiu algo sem pisar em ninguém, sem falar mal de ninguém, sem prejudicar ninguém, sempre sendo humilde, somente trabalhando e fazendo o bem das pessoas. Não, que bacana. Josias, tem alguém assim que tu te inspira como um escritor, um livro, um ídolo, um palestrante, um professor, alguém que tu, esse cara eu admiro, esse cara é... Já tenho vários. Meu ídolo, né? Pode formar de um? Pode. Como
como professor, eu tenho um carinho muito especial por o Fulvio Lessa. Sim, Cara, como professor na faculdade, inclusive a gente, quando eu estava na política, concorri vice-prefeito com ele. Um cara que eu tenho uma maior admiração, uma pessoa assim que eu sento horas para conversar e estou sempre aprendendo. Um irmão assim que eu aprendi a admirar. Como empresário, como pai de família, Jorge. É bom ter amigos. O Jorge não, sem nome, porque eu estou na tua frente, todo mundo falar comigo vai saber que eu te admiro muito pelo profissional que tu é, por ser um cara muito disciplinado, regrado, tanto na parte de alimentação, na parte de teus métodos, de planilhas. Isso eu tenho uma maior admiração, porque não é fácil ter essa disciplina que tu tem. Família, por ter uma família linda, ter dois filhos, sucessores. Isso. Que não estão tocando já outras empresas e tá muito sólidas, empresas muito fortes, muito fortalecidas. E é muito difícil hoje um pai, um empresário, passar todo o conhecimento para o filho tocar a empresa e seguir crescendo. A gente vê muitos empresários hoje, aí, numa grande maioria, no comércio local aqui, a gente vê que filhos não conseguem tocar o negócio que o pai deixou. Questão de sucessão. Eu até nem falo muito de sucessão, eu falo em empreender junto, né? Caminhar junto, digamos assim. Exatamente. Então, essa abertura que você tem com a sua esposa, com o filho, com a filha, então, isso é uma coisa que eu quero, entendeu? Estou aprendendo, já tenho bastante, mas eu quero aprender muito mais. Convivendo contigo, eu consigo aprender isso. De ser essa pessoa que é de amigo, de ser um líder de pessoas, outras querer seguir o teu exemplo de saúde, de alimentação, de empresarial, familiar. Então, isso para mim é uma pessoa que eu me espelho e eu quero seguir os teus passos, porque eu sei que tu é uma pessoa do bem. E quem fala do Jorge, todo mundo conhece o Jorge. O Jorge é sensacional, um cara exemplar, um cara. Eu tenho orgulho de falar que tu é muito obrigado. Obrigado, igualmente. E eu fico muito feliz quando me convidou para um episódio 01 podcast. Fiquei assim, chega a me arrepiar, né, de falar. Porque obrigado. É excepcional estar contigo, entendeu? E conviver, e a gente está crescendo junto, estamos aprendendo junto, trocamos algumas ideias junto, no nosso grupo do GES também, a gente... Alguma vez eu te dou alguma dica, tu me ajuda em outra parte. É uma troca de experiência muito bacana, né? Mentoria, nosso grupo, né? Fortalece, né? Os participantes, muito bom. E tem alguns palestrantes também, tem o Caio Melo, que foi um mentor meu, que a gente fez a imersão Vida Plena, que é 2 dias que tu fica em família ali, conviver com mais de 1.000 pessoas e aprendendo sobre Deus, sobre família, sobre crenças, emoções. Então, um cara que eu tenho inspiro muito sim na questão da comunicação dele. Eu tô todo dia tentando me comunicar melhor. E aí eu vejo os grandes palestrantes e eu tento pegar alguma coisinha para colocar no meu dia a dia para melhorar a minha comunicação também. Sim. E vejo que sempre tem o que melhorar. A gente sempre tem como fazer um pouco melhor, né? Então, sim, tem essas pessoas que... E meu pai, principalmente, né? Meu pai e minha mãe, são pessoas que são exemplos de caráter, né? De família, de educação, principalmente, né? Então, tem inúmeras pessoas que eu poderia falar aqui. O meu tio, o Nivaldo, como empreendedor também, um cara excepcional, que eu aprendi muito com ele. E até hoje, sempre estou aprendendo enquanto estou com ele. Então, é assim, as pessoas que a gente convive... que a gente tem amor, que a gente ama, que a gente gosta de estar perto, amigos que são exemplos pra gente. A gente admira, né? E automaticamente você vai conviver com pessoas que estão no mesmo, não digo no mesmo nível que você, mas que estão buscando o mesmo que você busca. Os mesmos objetivos, né? Talvez não esteja no mesmo nível, talvez eu esteja um pouco abaixo do Jorge. Mas a gente está buscando os mesmos objetivos, de ser melhor todos os dias. De ser melhor. Ser melhor, no geral, em todos os aspectos a gente ser melhor, 1% todos os dias. Nós temos que melhorar todos os dias. Porque se a gente for uma pessoa medíocre é a pessoa que está na média. Se a gente for a pessoa medíocre, que está na média, chego em casa, olhar minha televisãozinha, não vou ler um livro, não vou ler um podcast, não vou estudar, aí 8 horas vou trabalhar de novo, 6 horas estou em casa de novo, e vai vivendo a roleta todo dia. Se nós não melhorar todos os dias, não crescer 1% todos os dias, a gente está morrendo. Por que a gente está morrendo?
A gente está envelhecendo. Envelhecendo. A idade está passando. Eu estou na média. A idade está passando, tu tá morrendo. Tu tá caindo um pouquinho. Agora todo dia tu tá evoluindo, tá crescendo, tua idade tá aumentando. Mas tá evoluindo. A régua tá subindo lá em cima. Automaticamente tu vai ser melhor, tu vai ser um profissional melhor, tu vai ser mais feliz. No momento que tu cresce todos os dias, tu lê um livro que nem a gente tá lendo agora, não tem como ficar triste. Não Se tem. acordar triste num dia, vou trabalhar. Poxa, tem que trabalhar de novo. E a gente tem que ser grato pelas coisas que a gente tem. Se acordar de manhã cedo, abrir a janela, tá chovendo, legal, tá chuvinho, que bacana. Vou acordar com sol, vou dar uma caminhada, dar uma corridinha. E aí tu sai pra trabalhar. Exercer a gratidão, né, por tudo. É a chave de tudo, de ser grato, de tu acordar, tomar um café, conversar com a tua esposa, o teu esposo, enfim, a pessoa, teu filho, tua filha, de tu ali dialogar, bater um papo, desejar uma boa energia, dar um abraço bem apertado, de coração, depois sair do dia, chegar na tua empresa, no lugar que tu trabalha, apertar a mão da pessoa que está ao teu lado, agradecer, obrigado por você estar aí. Porque uma coisa que me pegou muito nos últimos dias, agora principalmente, né, eu atendo a Surveol Veículos, né? Sim. Uma empresa excepcional, que a gente presta serviço para eles, e quase todo dia eu ia lá buscar algum carro, levar algum carro e conversava ali com os colaboradores e o Regis, um cara excepcional que eu tive o prazer de conhecer há mais de um ano e pouco, conversando com eles ali. Conversei com ele na quinta e ele me falou umas coisas muito legais, que ele falou pra mim assim: cara, eu queria te parabenizar pelo trabalho que vocês prestam pra gente. Tanto vocês assim fazem um trabalho, nunca pegamos uns carros tão bem organizados, tão arrumados, que nem vocês, não votam um serviço de garantia. Cara, vocês são sensacionais, o trabalho de vocês. Me deu um abraço assim, eu abracei ele e disse: muito obrigado, cara. Obrigado, a gente está fazendo, é o mínimo que a gente tem que fazer isso. Atender bem nossos clientes, fazer o trabalho bem feito para vocês voltar mais vezes, trazer mais carro para nós, poder vender mais e a roda girar e nós, todo mundo ganhar com isso. Sim. E ele me falou isso, cara, e eu fiquei assim, obrigado, cara. Me deu um abraço assim, de sincero, de amigo, sabe? Depois na sexta a gente conversou de novo, ali peguei outro carro, aí ele disse: segunda-feira a gente tem que resolver um problema do Peugeot, do Marcelo da prefeitura, que tem que trocar o compressorzinho do ar-condicionado dele. Sim. Disse: não, beleza, segunda-feira a gente resolve. E daí eu ia pegar um mob no sábado de manhã, às 7 horas. E aí falei com o João. E aí quando me acordo sábado de manhã, 6 e pouco da manhã, 7 horas, eu falei: João, o carro tá aí, posso ir buscar? E aí o João demorou um pouquinho, respondeu: eu não sei se tá sabendo o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Sei lá, bateu o carro, pensei. Isso, lá, alguma coisa assim. Roubaram o carro, não sei, pensei ele colocou no carro. E o que aconteceu? O Regis faleceu, acabou de falecer agora há pouco. Que possível. Aí eu fiquei assim, poxa vida, conversei com o cara quinta-feira, parece que estava dando uma despedida, me deu um abraço ali. E aí eu fico pensando, me pega muito essa questão, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe, e às vezes a gente é um desafio, né? Às vezes pequenas coisas nos chateiam muito, né? Cara, e aí tu deixar de entender bem uma pessoa, de dar um abraço, a pessoa, talvez aquele seja o último abraço que eu dei nele, e eu ainda tive o prazer de dar um abraço nesse cara, de ter convivido com ele, um cara assim, com 62 anos de idade, um cara sensacional, um cara que deixa um legado incrível. Mas assim, todos nós costumamos dizer que temos uma senha. Uma hora a gente vai ser chamado. A gente não sabe se é amanhã, se é daqui a pouco, se é jovem, se é adulto. Importância de viver o agora, né? E tu falou em abraço, eu aprendi o abraço contigo, coração do lado esquerdo, né? E esse dia ouvindo, disse que o abraço para valer tem que ser 12 segundos. É verdade. Na formação em coach, o nosso mentor lá dizia que tinha que ser 40 segundos o abraço. São 40 segundos, é forte. E então é uma coisa assim que eu tenho levado pra mim, sabe? Eu sempre fui de acordar feliz da vida, sempre, se deu alguma coisa errada, já passou e vamos viver. Então, a minha missão aqui, aonde eu passar, eu tenho que levar uma alegria, tenho que levar uma energia. E aí agora eu tenho fortalecido muito forte esse ano, principalmente, o ano passado, esse ano. Aonde eu vou nos lugares, nos eventos, cara, as pessoas me querem bem. Que bacana. E coisa boa, as pessoas te dizem: não, fica lá em casa, vamos comer um churrasco com a gente. E eu dizia assim:
Vamos marcar uma hora. Eu não marco mais agora. Não, vou fazer que dia? Amanhã? Vamos fazer amanhã. Outra coisa também, um exemplo, não sei se a gente tem um tempinho ainda, um exemplo muito forte que me pegou foi ano passado. Um casal de amigo nosso que morava no apartamento, o Dom Roberto, eu morava do lado, sim, eu te convia diariamente. Eu tenho uma mulherzinha de 8 anos e meu filho também tem 8 anos. E que eu via junto, e umas pessoas bacanas, assim, sensacionais. E aí eu mudei para minha casa, que é perto do Jardim do Forte também, e eles ficaram no apartamento, depois mudaram para outra casa. E aí eles diziam, eu vou marcar um churrasco, vou marcar uma coisa lá em casa qualquer hora. Não é qualquer hora a gente marca. Qualquer hora a gente marca. Vou marcar uma lasanha. Não, eu vou marcar, então, de qualquer hora a gente marca. E o tempo foi passando. E foi passando. E deu, acho que foi setembro do ano passado, ela teve câncer. Setembro, outubro, novembro, 3 meses depois, ela faleceu. Que coisa. E nós nunca marcamos o tal churrasco. Nunca ficou só uma promessa. Ainda esse dia eu conversei com ele, o Charles, meu amigo. Um cara sensacional. E eu paro pra conversar com ele assim, de cara, ficou só na promessa. A gente nunca marcou, abracei ele esse tempo assim, a gente chorou junto. E, cara, não tem esse negócio de marcar. Se vamos fazer, vamos fazer. E aí eu peguei um exemplo assim, no podcast do Jorge Jota, dos 15 minutos. Não sei se foi ele, eu não me lembro quem era o que estava com ele. E aí ele falou a seguinte frase: em tempo de colégio, no recreio, o que tu fazia em 15 minutos? Saía, comia merenda, escovava os dentes, corria, jogava bola, jogava vôlei, jogava carta, fazia questionário. Fazia acho que mais de 15 coisas em 15 minutos. Aí o pessoal, não vou lá agora, não tenho que. Tem 15 minutos, não vai dar tempo. Não, aquele dia que eu vim conversar contigo, eu tinha 10 minutos. Não, tô indo aí. Claro. Em 10 minutos fez tudo que tinha que fazer, conversando, batendo papo. Exatamente, Talvez esses 10 minutos, cara, tomara que nunca aconteça com nós, que a gente viva 100 anos, mas talvez seja os últimos 10 minutos que tu vai ver alguém, ou que tu vai estar perto de alguém. A gente com não certeza, quer isso, mas a gente não sabe. Um dia vai ser. Um dia vai ser. Então, É importante pensar. Um abraço. Então me pega muito isso aí. Então eu onde eu vou, eu tenho que me dar bem com as pessoas. Dificilmente alguém vai falar mal do Jesus, porque eu vou tentar fazer de tudo para dar certo as coisas. E dar risada, e ter um ambiente bom, e rir, chorar junto, brincar, dizer que amo as pessoas, dizer que as pessoas são importantes para mim. E automaticamente isso me abre portas. Sim, sem dúvida. Eu fui encruzilhada, fiz o que eu faço de melhor, as pessoas me abraçando, dizendo, te tirar foto contigo. Surreal, legal demais tirar foto. Aí fechei um evento em Pantano Grande por causa de encruzilhada. Aí fui um Pantano Grande, fechei um evento em Formigueiro por causa de Pantano Grande. Aí de Pantano Grande abriu Santa Cruz. Vai abrindo mercado. Cara, é difícil dar errado quando tu faz as coisas certas. Então, essa motivação que eu tenho, eu nunca quero perder. Essa motivação, essa energia de me dar bem com as pessoas, de ser alegre, de fazer o melhor, de fazer o bem, de abraçar. Que faz. Isso eu não quero perder nunca. E tô cada vez mais motivado para isso. Que show. Elias, estamos chegando no final. Então eu te pergunto assim, que lição, que ensinamentos tu poderia deixar assim para quem vai nos assistir e tem vontade de empreender, ou está começando, o que tu diria assim para essas pessoas? Olha para a câmera ali e diz assim, o que tu diria? Na minha reta. Olha, eu diria com toda a naturalidade, com toda a certeza, com toda energia, faça com amor. Independente que você fizer, faça com amor, faça da melhor maneira que fizer. Se não ficou bom agora, refaz, faz de novo. Atende bem, não importa a pessoa que chegar na tua frente. Seja ela de chinelo havaiana, seja ela de um sapato, enfim, o que for. Atende bem teu cliente. Se tiver que abraçar, abraça. Se tiver que apertar a mão, aperte a mão. Porque quando eu comecei, os meus clientes eu fiz sentir em casa. Eles chegavam na loja, sentavam, batiam um papo, conversavam. E eles poderiam até não comprar nada quando eles chegavam na loja. Mas saiu meu amigo. Ele saiu de lá, meu amigo. E com certeza depois, se ele não comprasse, ele indicava alguém para comprar. Ele ia voltar lá para comprar, porque eu lá fui bem atendido. O pessoal tem seriedade, tem honestidade,
tem valores e tem um preço justo para o mercado. Então, se eu vou indicar um lugar para trabalhar, para fazer o meu carro, vai na loja do fulano, na loja do Josias, por exemplo. Então, faça com amor, com dedicação. Coloque energia, vontade de fazer as coisas, que não tem como dar errado. Se tu colocar energia, souber o que está fazendo, souber o custo do produto, souber vender o teu produto e atender bem o teu cliente, não tem como dar errado. Que show. Não vejo dar errado. E isso custa barato, né? Barato e outra. É só querer. Coloca Deus em primeiro lugar. Se tu tiver em dúvida de alguma coisa, pede para ele que a resposta vai vir de uma certa forma, vai vir a resposta para ti. Algumas coisas deram errado na minha vida porque eu não perguntei para Deus se seria bom para mim naquele momento. Sim. Hoje tudo que eu for fazer, eu pergunto para Deus se realmente é para me fazer isso, se realmente vai dar certo, se não vai dar, se eu vou por esse caminho, se eu vou por esse. Então, a resposta vem, é natural. Sim. Então, se fizer essas questões que eu falei aqui agora, não tem como dar errado. Vai dar certo. Independente se tu trabalha de CLT ou se tu é um empreendedor. Faça com amor, com dedicação, porque se tu não for valorizado naquela empresa, uma outra empresa vai te valorizar, as portas vão se abrir. Que nem jogador de futebol, quando a gente fala, né? É verdade. Vou fazer gol contra. É o maior exemplo, né? Por quê? Porque eu ganho pouco. Joga bem, faz gol, seja artilheiro. Tem visibilidade no mercado. Vai chegar. E outro detalhe bem importante, eu esqueci para falar. Aprenda um curso de comunicação. Aprenda a se comunicar bem. Aprende a vender. Mas não gosto de vender, as pessoas falam. A gente tem que vender porque todo dia a gente vende. Mas eu não trabalho na operação. Mas tá vendendo. Tu vende a tua imagem, tu vende a tua postura, tu vende o teu trabalho, tu vende a tua mão de obra. Todo dia tu vende. Todo dia. Vou numa entrevista de emprego. Tem que saber vender. Vende a tua postura. Chegando numa entrevista de emprego mal vestido ou um bonezinho para trás, mas não vai. Não é o momento, né? Não vai vender. Quando chega bem, não, tô aqui para trabalhar, tô firme, pode contar comigo. Poxa, se vendeu da imagem, vendeu uma boa comunicação, vendeu uma postura. Então a gente tem que aprender a vender. Todo serviço precisa de alguém que sabe vender, independente. Show. Josias, obrigado por esse bate-papo, muito importante, né? É gratificante o nosso podcast número 1, primeiro, dando início. Agradeço o Tauan Oliveira na parte técnica. Sem o Tauan não teria acontecido esse momento. Obrigado, Tauan. Né? Deixo de coração um beijo aí para minha família, para todos aí. E o objetivo sempre deste podcast é ouvir histórias como essa. Gente que cresceu, empreendedores, gente de coração. E que a gente consiga inspirar as pessoas. Inspirar, acreditar que é possível fazer. Temos que acreditar, planejar e vamos em frente. Um forte abraço a todos. É isso aí, Jorge. Eu quero agradecer primeiramente a ti, te apertar a mão aqui. Agradeço de coração por esse momento. Fico extremamente feliz de estar contigo. Cada vez que a gente conversa junto, a gente aprende. Sempre estou aprendendo, né? Sentado na cadeira do aprendizado aqui. Você, o Tauan, toda a equipe, por esse momento, episódio 01. Tenho certeza que esse vai explodir em Camaquã. Se precisar de mais uma voz para estar junto, pode contar comigo. Obrigado. Que a gente vai. Eu adoro fazer, eu adoro comunicar e inspirar outras pessoas também. A gente está aqui para deixar o nosso legado, fazer o mundo ser melhor, e a gente começa pro quintal de casa, né? Começa Exatamente. Aqui, começa na nossa cidade, fazendo ser pessoa melhor, fazer que é possível chegar, como a gente vem de baixo, crescendo, trabalhando seriamente. Então, obrigado por essa oportunidade e vamos em frente. Um beijo. Minha esposa, meu filho, todos que nos assistem aí, vamos para cima. Vamos lá. CPF mais CNPJ igual... Sucesso. Parabéns. Obrigado. Obrigado.